Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análise para vocês, como sempre, vindo aqui para trazer análise de mercado. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, vamos falar também o que está acontecendo ali com as altcoins, que está caindo muito para o dia de hoje. A gente está vendo o Ethereum cair 0,5%, enquanto tem altcoin caindo 3, 4%, e a gente vai ver onde que estão as oportunidades, que é o que importa. Não importa a gente saber direção, mas sim saber o que fazer independente da direção, se vai subir ou se vai cair, tá bom? E a gente vai ver também sobre ETF, a possibilidade de uma estabilização ali da pressão vendedora que está vindo da Grayscale. Nesse momento, a gente sabe que a Grayscale está oferecendo uma pressão vendedora aí para o mercado cripto e principalmente para o Bitcoin, e essa pressão vendedora pode começar a estar estabilizando. A gente vai falar sobre isso e o impacto disso também, tá bom? Enfim, vamos lá para análise, porque tem muita coisa para a gente analisar aqui para o dia de hoje, tá? Primeiro, a gente vai ver o que está acontecendo referente ao mercado tradicional e cripto, porque está tendo impacto de mercado tradicional aqui no Bitcoin. Por esse motivo que a gente fala de mercado tradicional, Bitcoin, depois altcoin. Sempre siga essa regra quando você for fazer as suas análises aí, tá bom? Vindo aqui para o mercado tradicional, como por exemplo o dólar, que está caindo quase 0,5%, caiu 0,5% para o dia de hoje. Isso é muito importante porque mostra que tem dinheiro migrando de renda fixa para renda variável. Com isso a gente vai ter ativos de renda variável subindo, como por exemplo o ouro, como por exemplo o prata e mais algumas commodities, ação, índices. Então o mercado de renda variável começa a subir com esse movimento, tá bom? Bitcoin, como está em renda variável, também pode sofrer impacto desse movimento aqui de renda variável. Então isso é muito importante porque já mostra para a gente a possibilidade de uma valorização aqui para Bitcoin no dia de hoje. E de onde está vindo essa volatilidade? Essa volatilidade está vindo aqui da decisão de taxa de juros que vai acontecer hoje, que na minha opinião vai permanecer em 5,5%. Isso já está precificado, porém o que vai importar para a gente nesse momento é a conferência. Tá? A conferência de imprensa do FONC vai importar muito para a gente, porque eles vão passar para a gente ali o que vai acontecer ou o que pode acontecer nos próximos meses com a projeção econômica e também ali sobre as próximas taxas de juros. Será que eles estão ali estimando a possibilidade de diminuição? Será que não? Eles vão permanecer aí com a taxa de juros alta? Será que a partir de março, abril vai começar a baixar? E a partir do momento que eles começarem a falar sobre isso, falarem sobre diminuição de taxa de juros, o mercado de alto risco vai começar a subir, iniciando a nossa bull run, tá bom? Então, por esse motivo que a gente vai ficar de olho aqui na conferência, tá? E depois da conferência a gente vai ter um movimento mais amplo aqui para mercado de alto risco, mercado de renda variável. Nesse momento, a gente tem uma volatilidade um pouco alta aqui no Bitcoin, tá? Isso porque a gente tem ali uma pressãozinha vendedora vindo da Grayscale e é importante a gente estar vendo essa pressão também porque a Grayscale nesse momento, isso nas últimas 24 horas, a Grayscale despejou aí no mercado, colocou ali na Coinbase, tá? Aí se eles venderam a mercado, se venderam em OTC, que é mercado balcão que a gente chama, já é difícil saber, mas eles colocaram na Coinbase que possivelmente vai ser para ofertar no mercado mais de 6 mil bitcoins. E por que isso é interessante a gente estar observando? Porque nos últimos dias a gente teve despejo de 10, de 8, de 15 mil bitcoins e um despejo de 6 apenas começa a mostrar para a gente a possibilidade de uma estabilização. Até mesmo porque a BlackRock está comprando ali 4, 5 mil bitcoins no dia. Todos os dias a BlackRock está comprando ali 2 mil, 3 mil, 4 mil, como comprou aí nas últimas 24 horas. Comprou mais de 4 mil bitcoins. A gente tem a Fidelity comprando também 1.000 bitcoin, 2 mil bitcoins. E isso é importante porque só nas compras, duas compras, BlackRock, Fidelity, já cobre essa oferta que vai ser despejada no mercado pela Grayscale de 6 mil bitcoins. Então, a gente já começa a notar a estabilização. Lembra lá dos vídeos anteriores onde eu falei para vocês que precisamos dessa estabilização? Por quê? Nesse momento a gente tem ali a Grayscale, por exemplo, despejando 15 mil bitcoins no dia, enquanto a gente só tem pressão compradora vindo dos outros ETFs de 5 mil, 6 mil. Então, a pressão vendedora é maior e contínua. Porque a Grayscale está despejando mais do que o mercado suporta, do que o mercado consegue absorver essas vendas. Só que, por exemplo, agora a gente tem Grayscale despejando 6, BlackRock Fidelity comprando 6. A gente começa a ver estabilização. Só que quando zerar para a Grayscale e a Grayscale começar a comprar, virar a mão na compra, a gente vai ter, além da Grayscale comprando, dissipando a pressão vendedora de ETF, a gente tem a pressão constante e contínua da BlackRock, da Fidelity e de outros ETFs, os ETFs menores, que não está tendo tanta pressão compradora, mas está oferecendo pressão compradora para a gente aqui do mercado cripto. Isso é importante porque essa pressão
é uma pressão constante e contínua. Dia após dia eles vão estar comprando Bitcoin. Então, se a participação pública, ou por mais que a participação pública, ou o que chamam de sardinhas, despejem, vendem os seus Bitcoins, a gente tem institucional lá comprando todos os dias. Todos os dias tem pressão compradora de institucional e eles acumulando. Então, a gente vai ver a confluência do início da bull run. Por esse motivo que a gente vai ficar de olho aqui na Grayscale e nessa estabilização, tá bom? Então, nesse momento é super importante a gente estar observando e eu já observo que começou a estabilizar. Grayscale, que está despejando 6, Fidelity e BlackRock comprando 6 no dia. Então, isso é importante, está ficando ali no 0 a 0. E, com tudo isso, podemos ter aqui uma valorização, possibilidade de valorização aqui para Bitcoin no curtíssimo prazo ou essa semana até a região de 44.300, que vai ser ali uma valorização não tão alta, vai ser uma valorização, pessoal, de apenas 3%, 4%. Então, vai ser um número interessante para quem tem Bitcoin em carteira como eu, porque uma unidade vai estar valendo 44 mil, vai ser bem importante, até mesmo porque a gente não tem Bitcoin caindo, a gente tem um movimento contrário, mas não vai ser uma valorização tão expressiva, vai encontrar resistência aqui nessa região e aqui a gente vai ter a estabilização. Por que estabilização? Olha o que está acontecendo no semanal. Então, no semanal, a gente consegue notar que o que temos aqui nada mais é do que uma lateralização, e essa lateralização é uma formação de uma bandeira com projeção lá em 56, 57 mil dólares por unidade, tá? Então, é importante a gente estar fazendo essa observação, porque depois dessa estabilização, podemos ter aqui o Bitcoin voltando ou subindo até a região de 57, 58 mil dólares por unidade. Isso no semanal. Então, isso vai levar meses, obviamente. Isso não vai acontecer em uma semana, 2 semanas, tá? Aqui é médio prazo. A gente está falando lá de abril, maio de 2024, tá? Então a gente tem aí mais alguns meses para que isso aconteça. Mas quando falamos de curto prazo, curtíssimo prazo, esses movimentos de curto prazo, no curto prazo e curtíssimo prazo, para continuação dessa estabilização e dessa lateralização, podemos ter Bitcoin a 44.300, o que não vai ser nada fora do normal nesse momento, tá? E quando vamos ver aqui o gráfico de fato, o que está acontecendo aqui no curtíssimo prazo, como por exemplo o time de 1 hora, que é um time bem pequeno, é o menor time que eu utilizo, tá? Abaixo disso você vai errar muito, vai ter muita volatilidade, vai ter muito falsos rompimentos, e então por esse motivo que eu utilizo só o time de 1 hora como mínimo, depois 4 horas, depois o diário, depois o semanal e venho fazendo todo esse tratamento, tá? Veja que nesse momento a gente teve o Bitcoin segurando aqui nessa linha de tendência de alta, confirmando para a gente a possibilidade de uma continuação até os 44 e mais um padrão aqui confirmando também essa possibilidade, que é essa cunha, e foi rompida para cima. E nesse momento temos aí a possibilidade de uma projeção até 44, projeção até mesmo desse mastro, tá? Veja que esse mastro, ele é projetado exatamente até a região de 44 mil dólares, e então tá tudo mostrando aqui para a gente que no curtíssimo prazo, podemos ter Bitcoin a 44 mil dólares por unidade. Da mesma forma que falei para vocês que poderíamos ter queda de Bitcoin quando ele rompesse essa região de fundo, não conseguiu segurar, não conseguiu continuar, a gente teve o rompimento, queda, chegou aqui 42, suporte. Agora, pessoal, a gente tem ali o mercado, ou temos o mercado já mostrando para a gente essa possibilidade de projeção até 44 mil dólares, tá bom? Então, muito cuidado, muita atenção para você que está shortando, está achando que é queda infinita, Bitcoin vai cair para 30 mil dólares por unidade, porque temos tudo mostrando para a gente no curto, médio e longo prazo que temos a possibilidade de valorização aí para Bitcoin, tá bom? E oportunidade nesse momento, para quem não tem nada de Bitcoin, pode estar comprando um pouco nessa região? Claro, você vai acumulando aos poucos, tá? Não compre todo o seu patrimônio de uma única vez. Você consegue ir comprando, acumulando aos poucos. Ethereum, dá para comprar aos poucos aqui nessa região? Obviamente sim, porque o Ethereum ainda está nessa região de fundo aqui, está dentro dessa lateralização, assim como o Bitcoin, e ele também segurou nessa linha de tendência de alta, assim como lá no Bitcoin, tá? E podemos ter a continuação, se o Bitcoin continuar subindo, se confirmar de fato lá aqueles rompimentos e a projeção até 44, temos projeção aqui para Ethereum até 2.400. 2.400, se romper 2.700 é o próximo alvo para Ethereum, se tivermos esse rompimento aqui, tá bom? Mas isso vai acontecer só se o Bitcoin romper 44, e isso vai ficar para uma próxima análise. Tokens como o Link no semanal está super interessante. O Link também
tá fazendo aquele mesmo padrão lá do Bitcoin, fazendo uma bandeira, formando uma bandeira com possibilidade de rompimento. E se tivermos o rompimento dessa bandeira aqui, que o token link está formando no semanal, a gente tem projeção para link até 23. Quem quer estar acumulando o link, está em um bom ponto? Claro que tem um bom ponto. Isso para levar para o médio e longo prazo, porque link pode chegar ali aos seus 150, 200 dólares por unidade. Já dá mais de 1000% de valorização. Então, ainda continua em um ponto interessante. Veja no semanal que só em voltar para a alta máxima histórica, a gente já tem uma valorização super interessante, chegando em 50 dólares, tá? E não está muito difícil disso acontecer, tá, pessoal? A gente está bem perto mesmo do início da bull run, onde o mercado começa a subir sem correção, como aconteceu em diversos momentos cá atrás. Ele sobe muito, volta um pouquinho, segura aqui antes da bull run, depois ali onde o mercado sobe muito, corrige um pouco, segura ali por algumas semanas e depois começa a subir de novo sem correção nenhuma até a alta máxima histórica. Isso pode acontecer muito em breve, tá? A gente já está aí perto, falta 2 meses e meio ali para o halving de Bitcoin. Estamos muito perto de Federal Reserve começar a falar sobre diminuição de taxa de juros. Temos tudo confluindo aqui com essa possibilidade de valorização para mercado de alto risco, para queda de mercado de baixo risco. Então, tudo mostra para a gente, está tudo confluindo essa possibilidade aí, tá bom? Então, fique atento, porque temos oportunidade agora. Nesse momento, temos oportunidade, principalmente para você que não tem nada em carteira ou está comprado, tem menos de 50% da carteira comprado. Nesse momento é interessante você estar pensando e estar se posicionando, porque podemos ter muito em breve aqui grandes valorizações para o mercado cripto, tá bom? Nesse momento temos oportunidade, agora é a hora, agora é a chance aí de você estar aportando, de estar acumulando aí em Bitcoin e em algumas altcoins, como por exemplo o Link, o DOT, o próprio Ethereum também, que está em um bom ponto de oportunidade aí, tá bom? Enfim, é isso. Era isso que eu queria trazer para você para o vídeo de hoje, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, que isso vai ajudar o canal a crescer, e entra lá no grupo do Telegram. O link tá na descrição, tá aberto, é só entrar lá e por lá a gente bate um papo um pouco mais a fundo do que tá acontecendo aqui com o mercado, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui.